dia, professor. Eu me chamo Roserlane e o nosso grupo vai falar sobre suicídio. O nosso grupo ele é composto pela Bárbara, pela Daniela, pelo Mylon, pela Pamela e pela Railene. Bom, vou dar uma breve introdução do que vem ser o suicídio em si. O suicídio ele supõe tirar voluntariamente a própria vida, ou seja, o indivíduo por alguma situação, momento, alguma questão que ele esteja passando, ele tem pensamentos, ele tem ideias de tirar a própria vida por achar que é a última solução para aquele problema que ele está vivenciando. E diante disso, nós vemos nas estatísticas que o suicídio ele é a quarta causa de morte mais frequente em todo o mundo, com mais de 9.000 tentativas por dia. Isso é muita tentativa por dia. Então, é algo sério, é algo preocupante, é algo que tem que ser discutido. E entre os fatores que vêm desencadear esse indicador de suicídio iminente, nós podemos destacar a vontade de morrer, a incapacidade de descarregar os receios e as angústias que ele tem. Ele tem uma pressão do ciclo social onde ele está vivendo, então ele se sente pressionado e começa a ter pensamentos de que não tem mais solução para nada na vida dele. E o comportamento impulsivo, entre outras características, também podem ser citadas. O suicídio ele não afeta só uma classe específica, não. O suicídio ele vai afetar diferentes idades, diferentes classes. Não é só do branco ou do negro, não é só do jovem, do idoso, não é só do pobre ou do rico, não. Ele vai afetar várias classes sociais, várias questões, várias classes sociais, várias origens sociais ele vai afetar. Então, diante disso, a gente tem que entender, tem que saber identificar em nós mesmos, porque muitas vezes a gente pode estar passando por uma situação que vem a levar à tendência de ter pensamentos suicidas. E no próximo, em amigos, em colegas de faculdade, em familiares, a gente tem que saber identificar os sinais de alerta que essa pessoa está dando. Muitas vezes a pessoa está com pensamentos depressivos, com baixa estima, e começa a dizer, eu não sirvo para nada, eu tenho que morrer, e entre outras. Desânimo, está todo tempo desanimado com as coisas, tem pensamentos negativos, pensamento para baixo. Então a gente tem que começar a verificar nessas pessoas para ver se realmente elas estão, como está a saúde mental delas, né? Bom, o suicídio então ele pode ser caracterizado como uma morte decidida e programada. Então o cara decide, a pessoa, o homem ou a mulher decide que aquele momento é o momento que ele vai deixar de existir, né? Ele vai tirar a própria vida. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, né, poderá ocorrer uma morte por suicídio a cada 20 segundos e uma tentativa a cada 1 ou 2 segundos. Né? Então, meu Deus, isso é muito grave. É pouco tempo para tantas tentativas e para tantas mortes. Né? Então, isso acaba se tornando um problema de saúde pública. E segundo a definição adotada pela OMS, comportamento suicida não fatal para os atos que não resultem em morte classifica-se em categorias diferentes, que é a ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio consumado. Ideação suicida vem ser aquele momento que a pessoa tem um pensamento, a ideia de tirar a própria vida. Então, por alguma situação, como já falei, ela tem essa ideia de tirar, ela pensa que é a única solução. Aí, quando ela passa para a segunda fase, que é a tentativa, ela vai colocar em prática aquilo que ela pensou, né? Aquilo que ela teve ideia. E, diante disso, ela vai passar para o terceiro passo, quando ela tenta
pratica o segundo ato, que é a tentativa. Muitas vezes ela não consegue na primeira, na segunda, mas consegue em uma das vezes que ela vai tentar. Mas independente disso, quando ela passa para a terceira fase, que é o suicídio consumado, que infelizmente não foi impedido, né, não teve como ser impedido, já vai ser a terceira fase. Então, essa pessoa, ela tirou a própria vida, ela consumou o ato que ela pensou desde a ideação suicida, que é a ideia. Bom, os fatores, como já falei, são vários fatores que vêm desencadear o suicídio, né, a tentativa, o pensamento de suicídio. Mas nós podemos citar aqui algumas doenças mentais, como, por exemplo, perturbação depressiva, psicoses, síndrome do pânico, de personalidade, e também o sujeito que não é diagnosticado com nenhuma doença mental, mas ele tem problemas que vão ocasionar com que ele tenha esse pensamento suicida, venha tentar executar, tirar sua própria vida. Bom, mas diante desses fatores, nós podemos citar com bastante ênfase a depressão e a doença bipolar, que são os fatores que mais causam suicídio. E diante de tudo isso, nós iremos abordar no nosso trabalho o que vem ser o suicídio, qual o conceito dele, os tipos de suicídio, seus sinais e sintomas, o tratamento, a importância da família nesse processo, o papel do enfermeiro e a prevenção do mesmo. E agora eu vou passar para minha colega Daniela, que vai dar continuidade no trabalho. Oi, meu nome é Daniela e vou pontuar 2 tópicos sobre o suicídio, o conceito dele e seus tipos. Quando alguém decide colocar um ponto final na sua própria vida. E geralmente essa decisão vem do resultado por algo traumático na vida do sujeito. Depois que ele não consegue superar algo na vida dele, fica com muita aflição e o suicídio se tornou mais comum do que a gente imagina. Cerca de 17% das pessoas do Brasil pensaram em algum momento em tirar a própria vida. E por dia, 32 pessoas morrem vítimas de suicídio. No mundo, cerca de 80 milhões de pessoas morrem dessa forma. Cerca de 90% poderia ter sido evitado. Como? Também pergunto, dando espaço para uma rede de apoio ou diálogo, conversando com essas pessoas, mostrando apoio, mostrando que tem alguém ali para ajudar elas, entende? E vocês podem me perguntar também quais são os fatores que podem incentivar as pessoas a tirar a própria vida. E eu posso dizer, segundo a OMS, que existem 2 fatores que impactam bastante. O primeiro deles é que a maioria das pessoas que cometem suicídio, elas têm um tipo de transtorno mental, não diagnosticado. O segundo, o comportamento suicídio são mais frequentes em pacientes psiquiátricos, como no caso da depressão, como a Rosa falou, os transtornos de personalidade, a dependência química, a esquizofrenia, o transtorno mental. E além dessas doenças mentais, tem as doenças físicas, como as pessoas que descobriram doenças neurológicas, câncer, HIV, AIDS. E algumas dessas doenças, ao serem diagnosticadas, as pessoas sentem profunda dor, ficam em relutância por muito tempo, e elas têm medo de falar para alguém e receber retalho da sociedade que impõe muita coisa sobre elas. E agora eu vou falar um pouco dos tipos de suicídio segundo Amy Doubt. Segundo Amy Doubt, ela escreveu um livro sobre suicídio. E segundo ela, existem 3 tipos de suicídio, sendo os 3 deles. O suicídio egoísta, que é quando o indivíduo é um enfraquecimento dos laços entre o indivíduo e a sociedade. Ou seja,
Para aquele indivíduo, o problema dele é mais importante do que tudo que está em volta dele, que a sociedade em si. O segundo suicídio é o suicídio altruísta, que é o contrário, totalmente ao contrário do suicídio egoísta, que é ligado à sociedade, ao coletivo nessa hipótese. É quando o indivíduo ele não tem vida própria, e sim na coletividade. Essas pessoas morrem em prol da sociedade. Bom, eu acredito que nessa situação é quando o indivíduo acha que se matando ele vai estar fazendo um bem para a sociedade. E tem alguns exemplos como os homens bombas e os kamikazes. Eles pensam que eles estão fazendo algo bom para a sociedade, se matando no caso. E por último, mas não menos importante, se trata do suicídio anônimo, que é a fraca regulação social entre a norma da sociedade, ou seja, uma perda de padrão. Quando, por exemplo, um indivíduo é muito rico e de repente perde toda essa fortuna. Aí ele não consegue lidar com aquilo, ele não consegue se adaptar à vida que ele está tendo depois de ter tido essa grande perca. E geralmente esse suicídio anônimo é relacionado à perda de padrão social, que é causada por mudanças decorrentes talvez de uma revolução política ou econômica. E agora eu vou passar a voz para minha amiga Helene, que ela vai falar mais sobre o nosso tema suicídio. Bom dia. Olá, professor, bom dia. Então, eu vou falar um pouco sobre os sintomas e os sinais e sintomas, né? Os sintomas, eles sempre vêm acompanhados, né, de algum tipo de preocupação, de algum tipo de problema, seja ele afetivo, amoroso, no trabalho, né? Diante de alguma situação que esse indivíduo possa estar enfrentando. Então, ele vem demonstrando certos tipos de preocupações e, com isso, também sinais de alerta, né? Então, devemos sempre estar atentos às pessoas que nos cercam, às pessoas que estão próximas da gente, que muitas das vezes nós não nos atentamos para o que as outras pessoas sentem, se preocupando apenas conosco. Muitas das vezes nós somos egoístas. Eu digo isso por mim mesmo. Então, assim, muitas das vezes um amigo ou qualquer outra pessoa que vive com você no dia a dia, ele está tentando desabafar com você e você está tão ocupado com a sua vida, com os seus problemas, né, que é certo que todos nós temos, que muitas das vezes nós não paramos para pensar o que o colega está sentindo, o que o colega está passando. Vocês já perceberam que quando alguém chega para nos contar sobre um problema ou até mesmo desabafar, nós sempre colocamos o nosso na frente. Por exemplo, fulano fala, eu estou passando por esse tipo de problema. Aí nós vemos com o nosso assim, mas eu também estou passando por esse. O seu não chega nem perto do meu. Então, assim, a gente nunca para ouvir o que a outra pessoa tem a nos dizer. Muitas das vezes ela está só tentando desabafar. Muitas das vezes, se a gente parasse mais para escutar, para observar quem nos cerca, eu acho que a gente poderia sim evitar muitos suicídios, né? Porque muitas das vezes a pessoa está em busca de um conforto, a pessoa está em busca de algumas palavras amigas, algo que seja positivo, algo até mesmo da autoestima. Às vezes a gente acorda se sentindo feia e a gente só queria estar bonita, não é mesmo? Então, assim, é um elogio, oi, você tá tão bonita, oi, você tá mais magra. Então, tudo isso é algo bom de se ouvir, é algo que nós devemos nos atentar. Então, a gente deve estar atento sempre nos sinais, quando uma pessoa tá com menos esperança, que sempre tá falando coisas negativas, que sempre tá se sentindo culpado por algo, usando as frases assim, vou desaparecer, eu não sou importante, eu não sirvo para nada, eu vou deixar você em paz,
que mais? Eu sou inútil. Então, tudo isso são coisas que o indivíduo vai estar ali demonstrando que nós devemos estar atento a isso, não é verdade? Porque muitas das vezes, como eu já citei, a gente não está nem aí para o problema do outro, a gente não pergunta como o outro está, a gente não pergunta como foi o dia do outro, o que está acontecendo com a vida dele. Então, assim, muitas das vezes nós, se a gente tiver mais empatia pelo próximo, acredito eu que vai melhorar o índice de mortalidade por suicídio, né? Porque o indivíduo, ele não está tentando tirar a vida dele, não, ele está tentando matar a dor que há dentro dele. Então, assim, eu falo isso porque eu já fui uma pessoa que eu já tive depressão, que eu já tentei o suicídio, sim, inclusive tem uma colega, Carla, né, que estuda na mesma turma que eu. Uma vez eu lembro que eu estava triste, deprimida, chorando, e a Carla veio, entrou em uma conversa comigo, e ela me fez entender que eu era importante, ela me fez entender que aquilo era passageiro, que aquilo ia passar, que era problema como qualquer um outro, que muitas das vezes a gente procura resolver o problema e a gente não acha uma solução, e a gente pensa que a solução é tirar a própria vida, mas não é. Acontece que a gente acaba ficando cego por conta disso. Então, assim, é importante tá observando as dores do outro, se colocando no lugar dele, tendo mais empatia pelo próximo, não é verdade? Também aqui vou falar sobre o tratamento, né? Então, vou falar aqui sobre também o indivíduo, ele fica, quando devemos estar atento também, quando o indivíduo ele está muito se isolando, né? Está isolado, deixou de fazer coisas que ele fazia, por exemplo, deixou de se arrumar, deixou de ir à academia, deixou de fazer exercícios, deixou de ir para o trabalho porque preferiu ficar dormindo no quarto trancado e ainda nem tomou banho o dia inteiro. Então, tudo isso são sinais de alerta que nós devemos estar atentos, né? E aqui, o tratamento, o primeiro passo do tratamento urgente nos casos de suicídio é identificar a potencialidade do risco à vida, analisando questões referentes à tentativa de suicídio, aos seus motivos. Então, assim, nesse momento, a equipe que vai atender é muito importante a abordagem, né? Você sempre não ficar questionando o indivíduo por que você tentou isso ou por que aquilo, entendeu? Não, isso é o de menos, isso é o menos importante. É importante você dar apoio, é importante você se abraçar aquela pessoa e fazer com que ele se sinta confortável para ele desabafar, para ele dizer o que ele está sentindo naquele momento. É fundamental também considerar o preparo dos profissionais de saúde e a infraestrutura do hospital como os fatores que contribuem diretamente para a recuperação do paciente. Então é isso, professor. Olá, professor. Eu me chamo Mylon. Eu irei falar sobre a importância da família e o papel da enfermagem no suicídio. Primeiramente, o ciclo afetivo de uma pessoa com depressão tem um papel fundamental de ser um agente de apoio. Primeiramente, encorajar o familiar e ter o fortalecimento emocional. Sempre ouvir atentamente e entender os seus sentimentos como pessoa. Sempre expressar o respeito por sua opinião, não julgar e não mostrar preocupações ao cuidado de formas muito promoventes. Sugerir conversas abertas e saudáveis que proporcionem um ambiente bem seguro. Mas também, professor, não basta só ter uma conversa, é preciso a gente agir. Encorajá-lo a buscar para um auxílio médico, indicar um apoio emocional especializado, fortalecer a rede de apoio dessa pessoa e, principalmente, restringir, eu acho, que o acesso aos métodos possíveis de um suicídio. São as principais formas de ação, evitar, bloquear. Eu andei pesquisando e eu encontrei a CVV, é um Centro de Valorização da Vida, que lá é um grupo de suporte que busca por fortalecimentos tanto das vítimas como já das pessoas ao seu redor. O número é gratuito, basta ligar, é 188, entendeu? Então eles vão dar toda essa preparação, todas essas
essas formas de conversa dentro do seu familiar, dentre a família e o paciente, dentre a família e o parentesco, para sabermos de fato como esse paciente está, como de fato ele vai poder agir em cima desse tratamento. Sabendo bem, conviver com uma pessoa com depressão é muito difícil, porque é uma condição de um relacionamento que é muito amparado, é grande, e necessita de enfrentamento de uma doença muito extensa. Eu separei alguns tópicos aqui que eu vou falar. Primeiro, não espere que a doença piorar para ajudar em caso de médicos, em caso de informações ocultas que o paciente dá a você. Sempre procurar levar ele a uma consulta médica, para saber de fato como está acontecendo tudo isso dentre familiares, dentre coletivos afetivos. 2. Tenha paciência para conviver com uma pessoa deprimida. Não é fácil. Modere essas palavras. Tenha que ter toda uma conjuntura de respostas e todos esses embasamentos. 3. E não está neste estado porque escolheu, e sim porque está em uma doença. De fato, às vezes pode estar começando uma doença, um tratamento, e a família de fato bloqueia. Muitas famílias, elas são muito leigas, elas não sabem de um fato que a pessoa está passando, então ela se deprime, ela fica mais exclusa. Número 4, mostre interesse na pessoa, passando a mensagem de que quaisquer coisas estamos aqui. De fato, tem que estar. Não adianta você falar, não adianta você só dizer que está aqui, mas quando for preciso, você não está. Tem que ter esse embasamento, tem que passar essa realidade de fato. Estou aqui com você, pode contar e vamos lá. Número 5, incentive a pessoa a fazer algumas atividades, mas caso ela recuse, respeite. Este momento é um momento muito difícil para ela. E a gente pode entender, entendeu? Tudo bem, beleza, estou aqui com você. Sempre conte comigo, o que está acontecendo, vamos ver o que vai passar. Só que muitas famílias não têm esse acesso, não têm essa conversa, acham isso uma banalidade, entendeu? Número 6, informe-se sobre a doença, a campanha e o tratamento. Eu quero embasar muito em termos disso. Tem família que o paciente ele está com a doença, ele está uma pré-doença que ainda não esteja começando, e ela não sabe sobre a campanha, ela não sabe sobre a doença, entendeu? Então é bom a gente sempre embasar e deixar a família informada sobre o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio. Quando a gente fala da prevenção do suicídio, é nesse termo, entendeu? De prevenir, de buscar e fazer todos esses conhecimentos à família do paciente, que é a base importante para ele. Irei falar também sobre o papel já da enfermagem no suicídio. Além da ajuda voluntária da família, a atuação do profissional é detectar precoce esse risco desse suicídio do paciente, buscando muito uma assistência adequada, levando um alto índice de prevenção de morte por causas. Encontro muitos dados, muitas informações que o enfermeiro possa estar chegando na atenção primária. Não é somente o psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista que pode atuar nessa prevenção. O profissional da rede da atenção primária, como os enfermeiros e médicos generalistas, também pode ser os primeiros a perceber esses sinais na atenção primária. Vamos sempre embasar. A assistência primária é fundamental. É nela que você irá chegar. O paciente irá chegar com suicídio, com algo do risco. De fato, a gente vai ter que chegar, saber conversar, se identificar o paciente, o relato dele, fazer toda uma anamnese do paciente. Não é só chegar, fazer os procedimentos técnicos e partir logo para um diagnóstico precoce. Também tendo a atenção secundária e a terciária, como, por exemplo, hospitais gerais, urgência e emergência e nos seus serviços especializados, abordando sempre a prestação de primeiros atendimentos, que tenham contato com uma pessoa que é suicídio, que faça esse tratamento, que tem, de fato, esse transtorno psiquiátrico grave. Eu quero sempre embasar, professor, que nós da área já da saúde temos que ter uma palavra-chave em termos de saúde mentais de pacientes que buscam esse tratamento. A primeira palavra é prevenção e a segunda são tentativas. É prevenir esse paciente, ter uma conversa, um diálogo bem mais abertos e tentar espaços dentre esse exame físico, essa anamnese, tanto na atenção primária, secundária e terciária. Não esquecendo
que a atenção terapêutica hospitalar para esses casos transcende muito em termos de medicalização, os cuidados profissionais que aproxima de fato o paciente de uma qualificação do cuidado direcionado a um processo de comunicação, humanização, recíproco durante esse atendimento. É necessário que o enfermeiro tem que estar apto a salvar vidas em todas as circunstâncias desse suicídio, no fato paciente quando chegou lá. Tem a sua estrutura, o seu fundamento, a sua especialidade, o seu atendimento, tendo toda essa estrutura de equilíbrio emocional do profissional da enfermagem. Sempre alinhando, que é uma coisa que eu quero embasar muito, para muitos enfermeiros que ainda não conhecem no nosso Brasil. É o alinhamento do movimento internacional de estratégias de prevenção ao suicídio. Muitos enfermeiros trabalham nesta área e não batem nessa tecla. Não sabem liderar, de fato, uma situação de suicídio, entendeu? Então, o Brasil ele vem crescendo muito o risco já de suicídio. Desde 2006 a 2014, essa prevenção ela vem crescendo muito. Eu digo assim, é importante que o enfermeiro de saúde mental saiba todas essas legalizações, essas portarias, entendeu? E é necessária a sua organização, a sua atenção à saúde e todos esses seus níveis para assegurar um atendimento adequado a um paciente com risco, as suas práticas. E importante, nós temos que entender que a saúde na enfermagem de saúde mental é um desafio muito importante a ser vencido. Também a gente pode já produzir inúmeras mortes, mas também a gente pode prevenir inúmeras mortes, como a gente pode dizer, apenas com uma conversa, com um diálogo, com um relacionamento mais estreito e mais moderado, de forma técnica, a esse paciente com transtornos mentais. Bom, professor, minha parte é essa. Agora eu irei passar para a minha colega Pamela, que dará continuidade no seu trabalho. Muito obrigado. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom, eu vou explicar um pouco sobre a emergência psiquiátrica em relação ao suicídio. Bom, o atendimento em emergência psiquiátrica, ele tem que ser feito por uma equipe interdisciplinar. Essa equipe ela vai ser composta pelo médico psiquiatra, pelo enfermeiro psiquiatra específico da sua equipe, auxiliares de enfermagem, e também vai contar com uma equipe de segurança e apoio. Essa equipe ela vai ter que estar disponível e ela vai ter que ser treinada para lidar com essa situação do paciente em que ele vai estar tentando se suicidar. Porque ele vai apresentar agitação, ele vai estar muito agressivo. Então, essa equipe ela vai fazer essa parte de contenção desse paciente. Nessa prática, é fundamental que o enfermeiro ele seja capacitado em saúde mental, para ele saber lidar, né, de forma adequada com esse paciente. Dessa forma, é importante também que na emergência serão desenvolvidas ações fundamentais. No momento em que o paciente estiver apresentando um surto, uma tentativa de se suicidar, que vai ser a observação, a avaliação rápida, a contenção no momento da situação e um encaminhamento posterior adequado. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos epidemiológicos. O suicídio, ele representa de 0,4 a 0,9% de todas as mortes. A incidência em âmbito mundial é de 10 a 25 por 100 mil. No Brasil, conforme dados obtidos através da literatura, a prevalência é de 4 a 6 por 100 mil. Em geral, os que buscam o SEP, que é o Serviço de Emergência Psiquiátrica, o índice um pouco maior é nas mulheres. Cerca de 20% são suicidas e cerca de 10% são violentos. A necessidade de hospitalização é evidenciada em 40% e os idosos eles vão representar cerca de 5%. Bom, professor, essa foi a minha explicação e eu vou
passar para a Bárbara, que ela vai dar continuidade. Bom dia, professor. Meu nome é Bárbara Valente e eu vou falar um pouco sobre os fatores de risco do suicídio e a prevenção do suicídio. Primeiramente, eu acredito que seja sempre bom lembrar que nenhum de nós está livre de passar por esse fenômeno. Infelizmente, todos nós estamos expostos a passar por esse tipo de situação triste. Bom, dentre os fatores de riscos do suicídio estão aquelas pessoas que estão passando por uma situação bastante complicada na sua vida, seja na pessoal, seja na profissional, seja financeiramente. Pessoas que perderam entes queridos, perderam o emprego, que descobriram uma doença nova, que não estão sabendo lidar com essa descoberta. Pessoas que sentem ausência de laços afetivos, pessoas que possuem transtorno de personalidade, pessoas que sofrem com a depressão, pessoas que são dependentes químicas, alcoólatras, e aquelas que também possuem históricos de familiares que tentaram ou cometeram suicídio, e também aquelas que se isolam socialmente. É sempre bom lembrar para essas pessoas que estão passando por toda essa situação que existem formas de se prevenir, de se ajudar nós mesmos. Não precisa ser no ramo da saúde. Nós mesmos, como seres humanos, temos o dever de ajudar o próximo, de poder chegar, conversar com ele, tentar compreender o que ele está passando, principalmente escutar os problemas pelo qual aquele ser está passando, porque os nossos problemas são diferentes uns dos outros. As pessoas têm dificuldade de lidar com algumas coisas que acontecem nas suas vidas. Hoje em dia existem várias formas de buscar ajuda. O governo estabelece várias formas para se prevenir o suicídio. Ele disponibiliza vários serviços, como o CAPS, como os ambulatórios de saúde mental, unidades básicas de saúde. E também existe o CVV, como meu colega Mylon já citou, que é o Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e de prevenção ao suicídio. E atende voluntariamente e gratuitamente aquelas pessoas que querem conversar, que precisam conversar. E é uma conversa que é sobre total sigilo, que pode ser por telefone, e-mail, chat, e ela funciona 24 horas. A pessoa pode ligar no momento que ela achar melhor para ela, que ela sente a vontade de conversar com alguém, que ela não tenha vínculo. Que às vezes é muito mais fácil a gente contar as situações difíceis que acontecem com a gente para outras pessoas, para pessoas desconhecidas, pois as mesmas elas têm mais curiosidade de escutar o que a gente tem para falar. A minha colega me solicitou que eu ligasse, né, para um desses números, que eram 121 e 188. 121 eu não tive retorno, infelizmente ninguém atendeu, mas o 188, que é do CVV, uma senhora me atendeu, ela foi super educada, ela simplesmente me ouviu bastante, todas os meus problemas que eu tinha, as coisas que eu tinha para falar, ela me atendeu super educada, super paciente. São pessoas que elas não estão ali para julgar, estão simplesmente para escutar o que você tem para falar. E é sempre bom lembrar que a gente não pode generalizar o sentir. Cada pessoa, ela sente de uma forma, né? A gente não vai sentir algo da mesma maneira. Todos têm uma forma de agir, de sentir diferente uma da outra. E é isso, professor. E a minha colega Roserlane vai finalizar o nosso trabalho. Bom, professor, diante disso, nós vamos finalizar o trabalho compreendendo que é importante observar, ouvir e orientar essas pessoas que sofrem de algum problema psicológico, né, que venha a ocasionar o suicídio. E através disso tentar entender, como todos aqui já muito bem falaram, já relataram, já citaram,
a situação de cada pessoa, porque quando nós paramos para ouvir, quando nós estamos atentos a ouvir, porque hoje em dia a dificuldade de muitas pessoas é ouvir. Muitos querem falar, mas não querem ouvir o outro. Então, quando nós temos empatia de se colocar no lugar do outro e ouvir essas pessoas, a gente tem uma possibilidade maior de ajudar elas. Não somente como profissionais da área da saúde, como mesmo a Bárbara citou, agorinha mesmo, não somente como profissionais da área da saúde, mas também como seres humanos. Ouvir a outra pessoa. Então, se você é uma pessoa que não é da área da saúde, ouça e encaminhe, indique para a pessoa formas de ela começar, ela ir para o setor da saúde, procurar um hospital psiquiátrico, procurar um lugar onde ela vai ser atendida, acolhida, e através disso poder ajudar. Como profissional da saúde, melhor ainda, você junto com a equipe, com os psicólogos, com os psiquiatras, você vai prestar um cuidado melhor para essa pessoa. Também vale ressaltar que o profissional que ele fizer esse acolhimento a esse paciente, ele tem que ser qualificado. Ele tem que ter jogo de cintura, ele tem que saber entender esse paciente, porque todos estão sujeitos a passar por situações difíceis na vida, todos estão sujeitos a ter algum problema problema mental, alguma doença caracterizada como mental. Então, a pessoa tem que saber entender, tem que, como eu já falei, tem que ter empatia. Então, tem que estar qualificado para prestar essa assistência a esse paciente. E ouvir eles, entender o porquê eles estão chegando nesse pensamento, pensando em tomar essa atitude, pensando que tudo está perdido. E também, diante disso, professor, nós compreendemos, nós entendemos muitas coisas que nós não sabíamos sobre o assunto. Nós coletamos informações, apesar de ser um assunto bastante comentado, né, nas redes sociais, na mídia aí. Tem o Setembro Amarelo, inclusive, que é o mês de prevenção ao suicídio, e que é bem enfático, né, em relação a esse assunto. Mas mesmo assim, através desse trabalho, nós conseguimos aprender coisas que nós não sabíamos e que estamos passando para o senhor já sabe, né, com certeza, mas estamos repassando para os colegas. E, gente, deixar um recado para vocês que estão numa situação dessa, que estão passando por algum problema e que já pensaram em suicídio ou que já tentaram cometer suicídio. Essa não é a solução, essa não é a melhor solução, muito pelo contrário. Vocês são importantes para Deus, para a família de vocês, para os amigos de vocês. Procurem ajuda, porque tem pessoas que podem ajudar vocês. Nós mesmos estamos aqui disponíveis para ouvir vocês, porque eu tenho certeza que há uma solução para esse problema. Todos nós temos certeza. A morte não é solução para nada, muito pelo contrário. Então, procurem ajuda. Não se isolem, não fiquem pensando que não tem mais jeito, porque tem jeito. E eu deixo essa mensagem para vocês. E esse é o nosso trabalho, professor. Espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigada.